Enquanto o mundo olha para o Médio Oriente, um terremoto silencioso pode estar prestes a atingir o bolso de milhões de africanos. Uma guerra a milhares de quilômetros de distância pode fazer duas coisas opostas ao mesmo tempo: encher os cofres de alguns países africanos com bilhões de dólares e empurrar outros para uma das piores crises econômicas da década. Tudo depende de uma pequena garganta de mar, por onde passa quase 20% de todo o petróleo do planeta. Se algo acontecer nesse ponto estratégico, o impacto pode atravessar continentes e chegar muito mais rápido à África do que muita gente imagina. Neste vídeo vamos entender como uma guerra distante pode criar novos vencedores em África e quais países correm o risco de pagar a conta. Capítulo 1. A Garganta de Fogo. Para entender por que o destino de milhões de africanos pode estar a ser decidido no Médio Oriente, precisamos olhar para um ponto muito específico do mapa: o Estreito de Hormuz. Com apenas 33 quilômetros de largura, este corredor marítimo é uma das rotas mais importantes do planeta. Todos os dias, petroleiros gigantes atravessam essa passagem, transportando quase 20% de todo o petróleo consumido no mundo. É como uma artéria vital da economia global. E quando essa artéria entra em risco, o mundo inteiro sente. Em março de 2026, esse risco deixou de ser apenas teoria. O petroleiro Sonangol Namib, ligado à petrolífera estatal angolana, sofreu uma explosão enquanto estava ancorado perto do porto de Khor al-Zubair, no Iraque, uma região conectada às rotas petrolíferas do Golfo. Relatórios indicam que uma pequena embarcação aproximou-se do navio momentos antes da explosão, levantando suspeitas de um possível ataque com explosivos. Felizmente não houve feridos entre a tripulação, mas o episódio enviou um alerta claro. A tensão nesta região já está a atingir navios que transportam energia para o mundo inteiro, incluindo a África. Porque quando algo acontece numa rota por onde passa uma fatia tão grande do petróleo global, os mercados entram imediatamente em alerta. E quando os mercados reagem, o impacto pode atravessar continentes. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. Se o risco é o mesmo para todos, por que alguns países africanos podem lucrar bilhões com esta crise, enquanto outros podem enfrentar uma nova crise econômica? Capítulo 2.1. O lado escuro. O imposto da guerra. Para a maioria dos africanos, o bloqueio no Estreito de Hormuz não aparece primeiro nos jornais de geopolítica. Ele aparece na conta do supermercado. Países como Moçambique, Quênia e Etiópia dependem fortemente de combustível e alimentos importados. Quando uma crise ameaça uma das rotas petrolíferas mais importantes do planeta, o mercado global entra em alerta. O preço da energia sobe e o custo do transporte acompanha. Em pouco tempo, esse efeito atravessa continentes e chega às economias africanas. Para muitos governos, surge então uma escolha difícil. Ou deixam o preço do combustível subir, afetando o transporte, alimentos e eletricidade. Ou gastam as reservas de dólares do país para tentar segurar os preços. Em ambos os casos, a pressão acaba por chegar ao mesmo lugar: o bolso das famílias africanas. É assim que uma guerra a milhares de quilômetros de distância pode acabar encarecendo o pão e o transporte diário. Capítulo 2.2. O lado de ouro. A alternativa africana. Mas enquanto alguns países lutam para segurar os preços, outros estão a ver algo completamente diferente. Uma oportunidade rara. Para gigantes energéticos como Angola, Nigéria e Argélia, a tensão no Médio Oriente pode tornar o petróleo africano ainda mais valioso. A razão é simples. Grande parte do petróleo africano sai pelo Atlântico, longe das rotas mais perigosas do Golfo Pérsico. Num momento em que mercados como Europa e Ásia procuram fornecedores mais seguros, a África passa a ser vista como uma alternativa estratégica. Isso pode significar mais contratos, mais investimentos e bilhões de dólares adicionais em receitas para países exportadores. Mas essa oportunidade também traz um desafio: transformar essa nova procura por energia africana em desenvolvimento real, sem repetir os erros do passado. Capítulo 3. O jogo dos bilhões.
Para entender o tamanho desta oportunidade e também do risco, precisamos olhar para um número simples: o preço do barril de petróleo. Historicamente, sempre que há tensão séria no Médio Oriente, o mercado reage rapidamente. O preço do petróleo sobe, às vezes em questão de dias. E para países exportadores, cada subida no preço do barril pode significar bilhões de dólares adicionais em receita. Pegue o exemplo de Angola. O país produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso significa que se o preço do barril subir apenas 10 dólares, Angola pode arrecadar aproximadamente 10 milhões de dólares a mais por dia. Em um ano, isso pode representar mais de 3 bilhões de dólares adicionais entrando na economia. Na Nigéria, o impacto pode ser ainda maior. Como um dos maiores produtores de petróleo de África, cada aumento significativo no preço do barril pode trazer bilhões extras para os cofres do governo. A Argélia, grande fornecedora de gás para a Europa, também se beneficia quando o mercado de energia entra em tensão. Ou seja, enquanto alguns países enfrentam preços mais altos de combustível e alimentos, outros podem ver suas receitas dispararem. Mas não se deixe enganar pelos números. Milhões, ou até bilhões, de dólares a entrar nos cofres do Estado podem parecer uma bênção imediata. Mas a história de África mostra uma lição dura. Riqueza natural nem sempre significa desenvolvimento real. Existe uma armadilha econômica silenciosa. Quando o preço do petróleo sobe, alguns governos ficam tentados a gastar esse dinheiro em consumo imediato ou em projetos que não criam riqueza duradoura para a população. Os economistas chamam isso de maldição dos recursos naturais. Então surge a pergunta mais importante desta história. Como a África pode usar este momento para nunca mais ficar refém de crises que acontecem fora das suas fronteiras? A resposta passa por 3 pilares fundamentais. Primeiro, diversificação econômica. Países que dependem apenas do petróleo ficam vulneráveis às crises globais. O segredo é usar a riqueza energética para fortalecer outros setores. Quando o petróleo deixa de ser o único motor da economia, o país torna-se mais resistente às oscilações internacionais. Segundo, fundos soberanos, guardar para o futuro. Alguns países já aprenderam esta lição, como no Botsuana. Parte da riqueza dos recursos naturais é guardada para o futuro. É transformar a riqueza natural em segurança econômica para as próximas gerações. Terceiro, industrialização e infraestrutura. A verdadeira riqueza não está apenas em exportar petróleo ou gás. Está em transformar esses recursos dentro do próprio continente. Energia mais barata significa indústrias mais fortes. Indústrias mais fortes significam empregos. E empregos significam desenvolvimento real para a população africana. O conflito no Médio Oriente e o ataque ao petroleiro ligado a Sonangol foram um alerta. O mundo está a mudar. As rotas comerciais estão mais frágeis. E a geopolítica da energia está a entrar numa nova fase. A África tem agora uma escolha. Pode continuar a ser apenas o plano B da economia global. Ou pode usar este momento para construir uma independência econômica mais forte e duradoura. Porque no final das contas a riqueza está no nosso solo. Mas o futuro depende das decisões que tomarmos hoje. E você? Acha que a África está pronta para aproveitar este momento histórico?